paz. Amém? Graças a Deus. Boa noite. Estamos na casa do Senhor. Vamos dar início a mais um culto. O pastor Paulo está a caminho, que ele foi deixar Isaac lá na casa e está vindo para cá. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, clamar ao Senhor pela sua presença, gloriosa presença em nosso meio. Oremos. Senhor Jesus, nós te adoramos, louvamos o teu nome, Senhor. Na beleza da tua santidade, tu és o nosso Deus, tu és o perfeito Deus, o Criador do universo, que faz todas as coisas, que fez e que fará. Em tuas mãos está o controle de tudo, Jesus. Te damos honra, glória, graças. Louvado e engrandecido seja o teu nome nessa noite, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui com o coração contrito. Quebra-nos, Senhor, para que possamos ouvir aquilo que tens a nos dizer, a nos ensinar nessa noite. Transforma os nossos corações de dentro para fora, nunca mais deixemos ser os mesmos. Que saiamos aqui de maneira diferente hoje, prontos para recomeçar. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Jesus, no teu nome. Amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica, vamos ficar em pé. Encontra-se Efésios capítulo 2, versículo 1 a 9. Efésios capítulo 2, de 1 a 9. Vamos ler todos juntos, não é tão grande, então vamos todos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos repetir o versículo 8, todo mundo junto, Mel. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar? Nós vamos agora entoar louvores com os nossos cantor cristãos, com os hinos. Então, vou chamar o diácono Jader, a Glaé, o diácono Chico também. Posicione-se aqui. Depois eu lhe devolvo. Vou ficar para sempre. Meu Deus proverá, 346 do cantor cristão. Na forte aflição, nos perigos da dor, na vil traição e no negro terror, com toda certeza a vitória virá.
meu Deus proverá. É firme a promessa, meu Deus proverá. As aves do céu dá sustento, bom Deus, e com mais prazer Ele cuida dos seus, por nada de bom aos fiéis faltará. Que grande verdade, meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Que grande verdade, meu Deus proverá. Se vem Satanás e nos quer assustar, com medo falai, para a fé nos tirar. Não pode que é nossa e pra sempre será. A rica promessa, meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Meu Deus proverá. A rica promessa, meu Deus proverá. A nossa virtude Ele pode aumentar. Jesus nos ajuda a vitória a ganhar. Do vil inimigo nos esconderá. Com grande largueza, meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Com grande largueza, meu Deus proverá. Na hora final, quando a morte chegar, a voz do Senhor só nos há de alegrar. E mesmo na morte eu hei de cantar com plena certeza, meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Meu Deus proverá. Com plena certeza, meu Deus proverá. O coração em paz. 347. Vindo sombras escuras dos caminhos, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz.
se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, os livres te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargo, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres, tu te esquecerás, fugirás com os calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Amém. Irmãos, agora teremos nosso período de oração. E eu gostaria que pudéssemos... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer em dupla ou em trio, né? Você fique à vontade para escolher sua dupla ou seu trio. Nós vamos orar agora, nós vamos clamar, continuar clamando pelo nosso país, por missões nacionais, pelos nossos missionários que estão no campo, tanto aqui no Brasil quanto fora dele. Nós vamos clamar, precisamos clamar. E se puder, ficar de joelhos, clamar ao Senhor, porque é isso que nós temos que fazer. Porque sem oração, sem clamor, nós não conseguimos falar com o nosso Deus, concorda? Precisamos muito do Senhor nas nossas vidas, no nosso país. Amém? Então, nesse período, nós vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas nossas famílias, pela nossa sociedade, porque uma sociedade sem família forte não vai a lugar nenhum. Então, nós precisamos educar as nossas crianças, sermos a base correta para a sociedade, e sem uma firme e forte, sem um fundamento que é a Igreja de Cristo Jesus, sem a Bíblia, nós não vamos conseguir. Nós precisamos muito do Senhor. Então, vamos clamar agora, nesse instante. Quantos irmãos estão aqui tocando? Nós vamos clamar ao Senhor. Junte-se em duplas ou em trio. Nós vamos orar a Deus. E em seguida o nosso pastor Paulo Sérgio vai quebrar o silêncio na oração.
Aleluia, Senhor. Louvado é teu nome. Engrandecido é o Senhor. Exaltado é o Senhor neste lugar, em nossas vidas. Agradecemos, Deus bendito, porque podemos orar, porque podemos exercer essa ferramenta que o Senhor nos concedeu. E oramos com fé, Senhor. Oramos na confiança do teu poder. Oramos crendo que o Senhor detém a última palavra em todas as áreas de nossas vidas, em áreas da nossa nação, de nossas famílias, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dos irmãos que estão enfermos, enfim, da tua igreja, é o Senhor quem está no controle, no comando, e nós rendemos toda a honra, toda a glória, digno é o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que as muitas orações, Senhor, que subiram à tua presença aqui, agora, possam ser agradáveis diante de ti, e diante da tua vontade soberana, o Senhor possa atendê-las por misericórdia. Nós, ó Deus, glorificamos o teu nome porque sabemos que clamamos porque é a nossa missão, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem sempre melhor para nós. Agradecemos, pois, e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Nós vamos chamar a irmã Carla Kênia. É a Carla de Jurandi, né? Como a gente costuma chamar os casados. Ela tem um testemunho para compartilhar aqui, nos solicitou a palavra e nós estamos cedendo. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Sou esposa de Jurandi, mas não sou igual a Jurandi, né? Extrovertida. Mas estou aqui em obediência ao Senhor, né? Porque quando a gente recebe uma bênção, a cura, né? E vê Deus agindo de forma realmente fiel com nossas vidas, a gente tem que falar, né? E assim o Espírito Santo de Deus vem me incomodando há alguns dias e hoje eu decidi, né? Pedi ao pastor uma oportunidade para poder compartilhar com os irmãos, né? Uma bênção que eu recebi na área da saúde, né? Primeiro, minha mãe, eu não pedi oração aqui, irmãos. Aqui na igreja eu não pedi. Pedi a algumas irmãs, né? Umas 2 irmãs, e orei. E tem 2 meses que minha mãe, né, foi diagnosticada com a trombocitemia, que é um câncer no sangue, né? É um tipo de câncer que não tem cura, né? Tem tratamento. E aí eu sou filha única, né? E aí vem o desespero, né? A gente fica preocupado, mas não pode realmente se abater. E aí a gente procurou, ela fez a biópsia e deu, né, o problema. E fomos ao médico, né, um hematologista. E aí o médico disse, olha, não tem cura, mas tem tratamento. Pode viver X anos, né, mas vamos fazer o tratamento em 1 mês. E é um medicamento. E depois de 1 mês você volta, ela faz o exame novamente e a gente vai acompanhar. Nesse exame, né, quando nós fomos, há 1 mês atrás, o exame realmente, assim, as plaquetas dela baixou consideravelmente, com uma dose bem pequena de medicamento. E aí ele disse assim que não precisaria voltar mais todo mês, só daqui agora 3 meses, porque realmente o resultado foi positivo e realmente baixou as plaquetas, assim, plaquetas que estavam dando 5.000, baixou para 3.000 e assim foi a mão de Deus, né? E graças a Deus, né, Deus estava ali presente. E nesse processo, né, também, no mesmo tempo, no mesmo mês, eu fui a uma consulta, né, com a mastologista. E aí a médica pediu uma biópsia, né? Primeiro ela pediu uma ressonância, né, da minha mama, porque ela visualizou uma mancha estranha. E ela disse, olha, vamos fazer a ressonância. Só que a ressonância demora, né, um pouquinho, porque é com anestesia. Aí ela me perguntou, você quer fazer logo a biópsia? Aí eu disse, faço. E isso, imagine minha cabeça como estava, né? Minha mãe, minha situação, e a gente, às vezes, né, não pode deixar transparecer, principalmente
quem tem filhos, porque minha filha mesmo, alguns irmãos conhecem, ela é muito preocupada. E aí eu tentava me segurar, né, sendo forte, só Deus e eu que sabe. E na biópsia, graças a Deus, né, deu benigno, mas mesmo assim a médica disse, olha, nós temos que fazer a ressonância para realmente descartar qualquer situação. E eu fiz a ressonância semana passada, tem 15 dias, e na sexta-feira eu recebi o resultado, né? Levei para a médica e ela disse, não precisa fazer cirurgia, não precisa tirar. E assim, foi bom porque Deus te curou, porque assim, não tem nada. O que você tem aí é uma coisa que todo mundo pode ter e vai ser acompanhado. Então assim, para honra e glória do Senhor, né? Deus tem sido fiel, né, conosco, com nossa família e com nossas vidas, né? Que a gente tem que andar no altar do Senhor. E a cada dia a gente tem que declarar, né? A gente não pode ficar sem falar, né? Sem declarar o que Deus cura, o que Deus abençoa. E foi isso que eu senti de coração. Vim aqui para falar aos irmãos, né? Que o Espírito Santo, ele a cada dia, é o que eu peço todo dia, né? Todo dia quando eu acordo eu digo, Espírito Santo, né? Esteja comigo todos os momentos, porque o dia é um dia realmente que cada um tem uma situação diferente. Se você não estiver ali firme nos propósitos do Senhor, e aí o diabo ele fica, né, te futucando. Então você tem que realmente estar ali em todo momento pedindo a Deus que te encha de Espírito Santo. E é esse testemunho, né, que eu queria compartilhar com os irmãos. Amém? Para a honra e glória do Senhor. E eu estou aliviada, graças a Deus, né? E minha mãe também. Amém? Eu queria orar agradecendo, pastor, esse momento. Oremos, possamos fechar nossos olhos, né? E orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Por mais um fôlego de vida, Senhor, que o Senhor tem nos dado a cada dia, nos abençoado, nos fortalecido, Senhor, nos guiado, Senhor, dentro da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada irmão aqui presente, o Senhor fortalecendo cada um, Senhor, cuidando da mente e do coração, Senhor, de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe que não é fácil esses dias que estamos passando, mas temos que agradecer a cada dia, porque estamos aqui. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver cada momento, Senhor, dentro da Tua presença, Senhor. Que possamos a cada dia, Senhor, nos fortalecer mais e mais, Senhor, na Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar de maneira específica por dois motivos. Uma alta hospitalar que ocorreu no dia de hoje, do irmão Carlinhos Barbosa. Nós celebramos ao Senhor pela alta. Estava um quadro grave, mas pela misericórdia de Deus, irmão Carlinhos hoje voltou para casa, não é? Nós falamos com ele rapidamente por telefone, com Miriam, então louvamos a Deus por isso. E vamos orar pela irmã Josefa Macedo. O quadro da irmã Josefa é um quadro gravíssimo. Então, nós vamos orar por ela. Ela, se ele estivesse aqui, ela estaria sentadinha ali atrás, como era costume. E nós vamos clamar por quê? Porque nós entendemos que enquanto houver vida, nós só não oramos por mortos, não é? Não oramos, mas oramos por vivos. E ela está viva. Então nós vamos colocá-la mais uma vez diante do Senhor e nós vamos orar. Se você também tem um motivo de gratidão, como é o caso do irmão Carlinhos, imagino a alegria, né, Josué? E dele, de poder vê-lo voltando para casa. Então você vai ficar em pé. Se você também tem um motivo de clamor por enfermidade ou outro motivo, fique em pé também, que nós vamos orar, vocês vão me acompanhar nessa oração em nome de Jesus, né? Se há um motivo de gratidão, se há um motivo de petição, de clamor, fique em pé agora e me acompanhe nessa oração em nome de Jesus. Senhor Deus, exaltado é Teu nome, Senhor, glorificado é Teu nome, e nós rendemos toda a honra e toda a glória a Ti, porque
o nosso irmão Carlinhos recebeu alta hospitalar. Nós nos alegramos com isso. Alegramos porque ele volta para casa. O hospital é importante, mas sabemos que o bom é estar em casa. E agradecemos, ó Deus, o grande livramento. E também agora, de maneira específica, nós colocamos a nossa irmã Josefa Macedo em tuas mãos. Quantas orações temos feito. E não estamos aqui, Senhor, para exigir nada, para determinar nada, porque nós não temos esse poder. Isso é da tua alçada, mas nós clamamos. E nós oramos e cremos de que, embora o quadro é gravíssimo, pode se reverter. Segundo a tua misericórdia, segundo a tua vontade, Senhor. Ó Deus bendito, nós oramos por ela agora. Oramos pelos seus parentes, pelos seus filhos, Senhor. Aqueles, ó Deus, que têm principalmente chegado ali, se envolvido mais de perto. Ó Deus, toma cada filho em tuas mãos. Ó Deus bendito, oramos pelo seu esposo, irmão Antônio, que quem sabe não tem a dimensão plena do que está ocorrendo, mas, ó Deus, fortalece-os com a tua graça. E agora, Senhor, intercedo por cada irmão, cada irmã que está em pé agora. Cada um que se colocou em pé tem um motivo de gratidão ou de petição. E o Senhor conhece as nossas necessidades e conhece as nossas vitórias, porque é o Senhor quem nos dá vitória. Louvado, pois, seja o teu nome nessa noite. Faz com que, Senhor, esse irmão, essa irmã que ficou em pé, ela possa ter o seu pedido atendido, o seu motivo de oração contemplado pelo Senhor. E o Senhor, que é Deus galardoador, abençoador, possa olhar para a necessidade do teu servo, da tua serva. Nós, ó Deus, agradecemos, pois, oramos, Senhor, confiantes, e descansamos na eficácia do teu poder. Descansamos na tua graça, que é maravilhosa. Descansamos, ó Deus, em ti, que é o nosso refúgio. Nós oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, embora quem vai dirigir o louvor aqui pode ser que peça para você ficar em pé, né? Mas se for para louvar ao Senhor, de pé, exaltado seja o nome dele. Nós vamos louvar ao Senhor com cânticos. Aleluia, glória a Deus. A igreja fica à vontade para louvar ao Senhor em pé, sentado, ajoelhado. Nós vamos louvar com este cântico. Bem animados, os irmãos podem louvar com além da voz, com palmas, né, também, né? Louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar. Novamente, quero adorar-te. Quero adorar. Aleluia. Sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar,
Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Aleluia, glória a Deus. Um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
do coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração. Quero ouvir as vozes. Eu quero ser, eu quero ser. Aleluia. Um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser. Mais uma vez. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós convidamos aqui o pastor Marcos Gomes, vai ser o pregador dessa noite, trazendo palavra a nosso pedido sobre a reforma protestante, uma vez que amanhã, 31 de outubro, é chamado Dia da Reforma. 508 anos da Reforma. Então, nós vamos orar por ele e louvamos a Deus pela vida do Marcos, né, que seja instrumento nas mãos de Deus mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela vida do pastor Marcos. Agradecemos, ó Deus, a sua instrumentalidade. Agradecemos, ó Deus, a sua vida, a sua família. E agora, nessa noite, Senhor, quando ele tem a oportunidade de poder expor tua palavra dentro desse tema, que a igreja tua seja edificada mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça neste lugar e no coração dos irmãos. Amém? Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, de juntos podermos celebrar o nome do Senhor, podermos juntos adorar a Ele, engrandecê-lo pela sua bondade, pela sua misericórdia em nossas vidas. Eu louvo a Deus pela oportunidade que eu sempre recebo com muito tremor e temor a oportunidade de compartilhar a palavra. E confesso aos irmãos, diante desta plenária, eu estou tremendo e temendo. Mas que Deus use as nossas vidas e que nós tenhamos um momento de reflexão na palavra, de conversa. Eu quero que os irmãos fiquem bem à vontade e que a gente possa juntos construir o conhecimento nessa noite. Tá bom? Se você quiser contribuir, se você quiser falar, se você quiser perguntar, pergunta ao pastor Paulo. Mas se você quiser falar, dar a sua contribuição, fica à vontade. A gente vai construir esse conhecimento juntos, tá bom? Como o pastor Paulo falou, amanhã nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. E aí eu dividi essa breve reflexão de hoje
e a gente vai pensar de forma bem breve e essa parte mais histórica, o que foi a reforma. Faremos uma breve linha do tempo para entendermos a velha mania de professor falando mais alto. Na minha cabeça, vocês só vão entender o final se a gente fizer essa caminhada histórica. Então, a gente vai fazer um breve histórico do que foi esse movimento da reforma. Vamos pensar depois em alguns reflexos dessa reforma, que não foram somente reflexos espirituais, algumas motivações para essa reforma, e assim passaremos aos 5 solas. E vamos falar de forma mais detalhada sobre os 5 solas. Tá bom? Então, vamos caminhar aí, iniciando com essa primeira contextualização do que foi esse movimento de reforma. Eu sei que para os irmãos não tem... Talvez eu não consiga trazer nada de muito novo, mas a gente vai fazer uma revisão aqui desse momento de reforma. A reforma é esse movimento, esse fenômeno que ocorre lá na Europa, ali no século XVI, e é um movimento de cisão, de separação entre a igreja, entre os católicos e entre os protestantes. E aí esse movimento surge justamente por conta de os chamados protestantes, os então chamados protestantes, começarem a questionar algumas coisas sobre aquela igreja, a igreja medieval, a igreja que estava ali presente e que tinha todo um poder, todo um poderio diante daquela sociedade. E o principal foco da reforma, como nós sabemos, foram as questões espirituais, mas o movimento de reforma ele vai causar reflexos em todas as áreas daquela sociedade. Além de causar mudanças e reflexos na área espiritual, vai também causar mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais e intelectuais, e toda aquela sociedade vai ser afetada com esse movimento de reforma protestante. Numa breve linha do tempo, eu não vou me ater muito a essas datas. Pode passar. Nós vamos ver aí essas datas que estão de mostarda, a gente poderia chamar de uma pré-reforma, movimentos que aconteceram antes do movimento da reforma. Lá entre 1320 e 1384, John Wycliffe, lá na Inglaterra, vai questionar o poder papal e ele vai traduzir a Bíblia para o inglês. A primeira tradução da Bíblia para o inglês é feita por Wycliffe nesse período lá na Inglaterra. Na sequência, de 1369 a 1415, o John Hus vai criticar os abusos da igreja e vai defender a autoridade da Bíblia. E, por fazer isso, o John Hus é queimado vivo. Então, a gente já vai percebendo alguns movimentos nessa direção daquilo que vai acontecer em 1517 com Lutero na Reforma Protestante. E Hus ele é queimado vivo por conta de ter questionado o poderio religioso daquela época. Em 1450, um outro fato que vai contribuir para esse movimento de reforma é a invenção da imprensa pelo Gutenberg. Isso vai ajudar a divulgar notícias, a espalhar panfletos com os questionamentos que eram feitos nesses movimentos de reforma. Isso vai facilitar com que a notícia se espalhe, com que as ideias sejam espalhadas. E, finalmente, em 1517, acontece a chamada Reforma Protestante, quando Martinho Lutero publica as 95 teses lá na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. É interessante a gente lembrar que não foi um ato arredio, no sentido de ele colar na porta da catedral, da igreja. Era um costume se colar ideias, se fixar ideias naquele lugar, para que as pessoas tivessem contato com aquelas ideias, tendo em vista que ainda não se tinha um poder de divulgação muito grande. Hoje a gente fala que o mundo sabe no mesmo minuto, mas ali precisava ter um local, um espaço, e isso era feito nesse lugar. E Martinho Lutero faz nada mais, nada menos que levar as suas ideias, fixar lá na porta da catedral em Wittenberg, e isso vai causar o movimento de reforma protestante, isso lá no ano de 1517. Em 1521, a gente vai ter aí um outro movimento, que é a Dieta de Worms,
que proibia o luteranismo. Aí há uma proibição àquilo que havia sido pensado por Lutero. E Lutero vai enfrentar esses desafios e ele vai ser excomungado nesse momento, nesse período, lá em 1521, e ele foge. E é nessa fuga de Lutero que ele traduz o Novo Testamento para o alemão. Então, percebam que a divulgação das Escrituras começa a ser feita. Aquilo que era restrito a um determinado grupo começa a se expandir e começa a ser traduzido em outras línguas, para além do latim. Em 1529 acontece o protesto de... lembrando aqui sobre Ormes, tem uma coisa interessante. Um hino que nós cantamos muito e que nós vamos cantar hoje surge justamente nesse momento. Qual é o hino, pessoal? Castelo Forte. É justamente nesse momento em que Lutero está vivendo esse movimento da dieta de Worms e ele está ali sendo questionado das suas ideias, sendo ameaçado, sendo confrontado. Ele, num movimento de busca ao Senhor, de jejum e de oração, ele concebe a letra desse hino que vai se tornar um clássico da hinologia cristã, que é o hino Castelo Forte, que tem como base o Salmo 46, que era aquilo que alimentava e que fortalecia Lutero naquele momento. Em 1529, em Espirna, príncipes alemães protestam contra a imposição católica, eles fazem um protesto contra a dieta de Worms, e surge, então, o termo protestante, começa a se usar, começa a ser cunhado esse termo protestante de forma mais expressiva. E esse movimento de Espirna é justamente um movimento contrário à dieta de Worms. Em 1530, finalizando aí esse período histórico que eu achei interessante trazer para os irmãos, essa linha histórica, acontece a Confissão de Augsburgo, onde Melanchthon vai escrever o primeiro documento doutrinário do luteranismo. É quando se oficializa, de alguma forma, algumas coisas da doutrina luterana, e o Melanchthon vai ter essa responsabilidade. Fazendo esse caminho histórico, a gente percebe que aí a igreja exercia um forte poder e havia uma verdadeira, como é que eu poderia chamar? Uma verdadeira mistura, uma verdadeira mescla entre o que era religioso e o que era estatal. A igreja se envolvia, de certa forma, com tudo, e estava envolvida em tudo. E ela exercia um forte poder religioso, político e econômico. E é contra esse poder que Lutero vai se levantar. E uma das grandes questões da reforma, e nós vamos ver, se os irmãos tiverem a curiosidade hoje, a gente não vai ver, mas se os irmãos tiverem a curiosidade de examinar as 95 teses, vão perceber que muitas delas criticavam e levantavam questões, Lutero levantava questões sobre a venda de indulgências, que era a troca, brincando aí com a história, a troca de pedacinhos do céu por dinheiro. O pessoal começou a vender terreno no céu. Começaram a dizer, se pagar, eu perdoo os pecados, se pagar... E aí, essa questão da venda das indulgências, da troca do dinheiro pelo perdão dos pecados, é algo que vai ser muito batido e debatido por Lutero nas 95 teses. E ele começa a buscar nas Escrituras, a entender a partir das Escrituras, onde ele leu que o justo viveria pela fé. Ele começa a se questionar como é que é por fé e a galera está comprando, vendendo o perdão de pecados. E aí, isso vai se tornar uma das grandes discussões, a questão da salvação baseada em méritos humanos, do perdão de pecados baseado na compra de indulgências. Algo que fazia muito parte desse contexto, desse cenário histórico, é que a igreja era uma das grandes acumuladoras de riqueza e havia muita corrupção neste mundo clerical. E o distanciamento da Bíblia, tendo em vista que somente alguns poderiam ter contato com as Escrituras, o contato direto, tendo em vista que ela estava escrita em latim. Então, poucos conheciam latim, geralmente os líderes religiosos aqui conheciam, e só eles podiam ter acesso às Escrituras. E a gente vai ver no movimento de reforma, esse movimento de tradução da Bíblia para outras línguas.
esse não foi um movimento único. O movimento de reforma, a gente pode considerar ele como um movimento heterogêneo, no sentido de que ocorreram, nesse momento, várias manifestações nos países europeus. Vários grupos estavam se manifestando contra a reforma. No geral, esses movimentos eles concordavam em alguns pontos e divergiam em alguns princípios, mas todos os movimentos estavam ali postos justamente contrários à hegemonia da Igreja medieval, da Igreja católica naquele tempo. Então, eles concordavam com alguns pontos centrais da fé cristã e discordavam em algumas questões secundárias. E a gente vai ver alguns grupos representados aí nesses movimentos de reforma, como os luteranos, que tinham como principais defensores o Lutero e o Melanchthon. Nós vamos ter também o grupo dos reformados ou reformadores, e aí a gente vai ter Zwinglio e Calvino encabeçando esse grupo, os anabatistas com Grebel e Mans, e os anglicanos com o Henrique VIII e o Eduardo VI. Então, foram movimentos que estavam acontecendo nesse momento da reforma, e eles, apesar de algumas divergências em questões secundárias, eles tinham o mesmo foco e a mesma busca, como já falei, esse ir de encontro àquilo que a igreja que estava instituída naquele momento acreditava e defendia. Apesar dos muitos conflitos entre católicos e protestantes, muitas pessoas mortas, inclusive, em nome da fé, muitos foram martirizados em nome da fé, e pessoas morreram por causa dessa disputa de poder, aí, desse confronto com aqueles que exerciam poder naquela época. A reforma vai ter a principal função de levantar a bandeira do Evangelho. É o Evangelho que está sendo erguido naquele momento, no sentido de defendido, dos seus princípios defendidos, e o principal interesse e desejo dos reformadores era que a fé se constituísse em bases mais sólidas, fundamentadas nas Escrituras, em um cristianismo que Jesus Cristo era o centro, em que a fé era a base desse cristianismo, e a reforma ela vai se tornar aí um movimento espiritual, um dos maiores movimentos espirituais depois do Pentecostes. E a busca era por esse firmar das verdades do Evangelho. O grande desejo dos reformadores era que a fé evangélica estivesse firmada de fato nos princípios que estavam escritos no Evangelho, e que a fé, a graça, como nós vamos ver nas 5 solas, o Cristo ressurreto, eles fossem, o louvor somente a Deus, eles fossem a base do cristianismo e da fé daquelas pessoas. O grande destaque da reforma era a Bíblia, era a palavra de Deus, era a volta à centralidade da palavra de Deus, era a grande discussão, o retorno à centralidade e à autoridade da palavra de Deus. E o verdadeiro reformador é o Espírito Santo. Não era algo que estava acontecendo apenas em níveis humanos, mas o próprio Deus e o próprio Espírito de Deus estava agindo ali através daquelas pessoas. A reforma faz o cristão se lembrar da necessidade de não se dobrar ao pecado e da importância de se retomar as Escrituras quantas vezes forem necessárias. Esse é o grande chamado da reforma para nós cristãos deste tempo. O retorno à centralidade de Cristo e da palavra em nossas vidas. É de se retornar às Escrituras todas as vezes que for necessário retornar a elas para fundamentar a nossa fé, para corrigir a nossa caminhada, para corrigir o nosso comportamento. É o chamado a não se dobrar ao pecado diante desta palavra que nos convida a viver uma vida de santidade e de retidão. E aí agora, depois desse breve contexto histórico, a gente vai conversar sobre as solas. E aí eu queria ver se tem alguém querendo contribuir de alguma forma,
Se tem alguma dúvida para a gente passar para o pastor Paulo. Ou a gente pode seguir tranquilo. Deu para fazer uma revisão aí das ideias? Pronto. Então vamos aos 5 solas. Os 5 solas serão a materialização, né, daquilo que estava sendo discutido na reforma. A materialização de alguns princípios e alguns conceitos que a reforma trazia à discussão. E aí eu trouxe esse resumo, né, dos solas, que diz assim: a Escritura revela que a graça recebida pela fé em Cristo para a glória de Deus. A Escritura revela a graça recebida pela fé em Cristo para a glória de Deus. Vamos ler juntos? A Escritura revela a graça recebida pela fé em Cristo para a glória de Deus. E aí a gente tem um resumo das 5 solas. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo glória. Os 5 solas, tá bom? Resumidos aí nessa estrofe, nessa frase aí. Os 5 solas, como já falei, eles serão os princípios fundamentais, são os princípios fundamentais da reforma, sintetizando o que aqueles teólogos, o que aqueles religiosos criam, o que os teólogos e religiosos protestantes criam, e aquilo que Lutero defendia em suas teses. São os pontos de oposição contra os ensinos da Igreja Católica. Nesses 5 solas estão fundamentados princípios e conceitos que são aqui as ideias, as teses, os princípios que estavam sendo defendidos pelos reformadores. Eles não surgem todos de uma vez, eles surgem ao longo do movimento reformador, né? Aí pelos séculos XVI e XVII, e se tornam esse resumo, né? A gente poderia chamar assim, esse resumo da fé protestante. Não nascem todos juntos, eles vão sendo firmados, né, e sistematizados com o tempo pelos reformadores que vão vivendo esse movimento de reforma. Nesse quadro aqui, eu trago um resumo, né, dos 5 solas, o que eles significavam, a que doutrina eles estão ligados e a base bíblica que a gente vai ler na sequência. A gente vai ler alguns textos bíblicos que vão dar base aos solas. Primeiro sola, o sola Escritura, ou somente a Escritura. A doutrina que vai estar ligada a essa sola é a revelação e a autoridade da palavra, a autoridade das Escrituras, a revelação das Escrituras. As Escrituras como revelação da parte de Deus. Essas são as doutrinas ligadas a esse sola, e a gente vai ver já os textos bíblicos. Sola gratia, o somente a graça. As doutrinas que vão estar ligadas aí são as doutrinas da graça e da eleição, né, que são as doutrinas discutidas aí neste sola. Sola fide, ou somente a fé. Nós vamos ver a doutrina da justificação pela fé. O solus Cristo, o somente Cristo. As doutrinas ligadas são cristologia e redenção, o papel de Cristo como Salvador, o papel de Cristo como Redentor da humanidade, como único Redentor e único mediador entre Deus e os homens. E o soli Deo glória. A glória seja dada somente a Deus, a nenhum homem, a nenhum religioso, somente a Deus. E aí nós vamos ter a doutrina da adoração ligada a esse sola. Percebam que os solas eles vão confrontar aquilo que estava sendo discutido em relação à igreja dominante naquele momento. Cada sola vai trazer a base, os princípios e os fundamentos para combater aquilo que aquela igreja estava ensinando de forma equivocada. Eu estava lembrando que em um determinado momento da minha caminhada, eu tive um amigo, um aluno que se tornou meu amigo,
E ele era muito católico. Uma vez a gente começou uma conversa sobre Maria. Bacana, né? Conversar sobre Maria com um católico bem católico. E aí a gente conversando, né, sobre Maria. Primeiro ele me perguntou, por que vocês não respeitam Maria? Eu disse, rapaz, você já começou errado. Eu respeito ela pra caramba. Você não imagina como eu respeito e admiro Dona Maria. Rapaz, ela é fantástica. Pensa em uma mulher de fé. E aí eu comecei a trazer os aspectos, né, da Maria, aquela mulher de fé, aquela mulher que é chamada para ser a mãe do Salvador. E ele começa a olhar para a minha cara e dizer assim, epa, eu puxei a conversa pensando que ele ia detonar Maria e ele não o fez. Enfim, a gente teve uma conversa boa sobre Maria e ele disse, vou lhe dar uma Bíblia. Eu disse, ótimo, vou ganhar mais uma, vou lhe dar uma Bíblia católica. Eu tenho essa Bíblia até hoje. E aí eu, usando a Bíblia, eu percebi que ela tem um apêndice, um material na frente. Antes da Bíblia tem um material lá. E eu comecei a folhear aquele material. E algo que me chamou a atenção são os mandamentos. Por que me chamou a atenção? Minha esposa era daquelas católicas de verdade, minha gente. Do jeito que ela é crente hoje, ela era católica. Ela traz um... Eu brinco com ela, eu digo que ela traz uma culpa, mas já disse a ela, mulher, relaxe com isso. Na comunidade que ela viveu a adolescência, início da fase adulta, é uma comunidade um pouco mais rural em Rosário. Rosário é pequenininho, e aí aquilo que afasta um pouquinho do centro, a gente já chama de rural. E na região que ela morava, era uma região mais rural. E aí ela foi a que encabeçou a construção da capela dessa região, que hoje nós temos lá, chamada Capela de São Evaristo. Inclusive, essa capela tem um papel histórico, né, para a cidade. E Cristina era a mulher da frente da obra. Cristina é do tipo de mulher, quando ela decide alguma coisa, ela faz assim, o não eu já tenho. Então eu vou correr atrás do sim. Se ela disser que vai construir, ela vai. E ela fez isso. Ela correu atrás de quem doasse material, de quem fizesse a obra. Enfim, ergueu a igreja. A igreja está lá hoje como um dos símbolos da história da cidade. E Cristina conhece o Evangelho através da leitura de Êxodo, da leitura dos mandamentos. Ela diz que quando a prima dela, Cristina é prima de Tassiana, e tinha uma outra prima, a Marivalda, que mora ainda lá em Japoatã, e Marivalda vinha para Rosário para falar de Jesus para Cristina. E aí ela foi convidando Cristina a ler a Bíblia. Porque Cristina disse que tinha a Bíblia, mas que não lia, porque eles não eram estimulados a ler. E uma certa vez, Marivalda trabalha com ela o texto de Êxodo 20. Ela disse que quando ela leu aquele texto, ela disse que não sabia direito o que ela sentia, se ódio, se raiva, se vergonha. Ela disse que foi uma mistura tão grande de sentimentos. E ela disse que fez uma pergunta, por que ninguém nunca me mostrou isso aqui? E aí eu perguntei, Cristina, mas o que é que você conhecia de mandamentos? Aí ela me mostrou no apêndice da Bíblia o que ela conhecia sobre os mandamentos, que lá estão escritos os mandamentos da Igreja Católica. Não os mandamentos da lei de Deus, estão escritos os mandamentos da Igreja Católica. E há uma alteração dos primeiros mandamentos. E era isso que ela conhecia. Ela disse que quando leu aquele texto, ela disse que o mundo dela, ela conta até hoje, assim, disse, Marco, meu mundo, assim, desmoronou. Tudo que eu sabia, acabou ali. E para a glória de Deus, ela foi resgatada para o Evangelho. E esse era o movimento aqui, pessoal. Era um movimento de uma fé que era ensinada segundo os desejos, pode deixar o anterior, segundo os desejos daqueles que dominavam a fé. Então, os solas vão trazer justamente esse confronto àquilo que era o conhecimento geral ali naquele tempo. Por exemplo, o Soli deu glória, que nos diz que só a Deus nós devemos dar glória e adorar. O Solus Christus, que nos diz que não há mediador algum, nem Maria, nem Pedro, nem José, nem ninguém pode mediar a relação com Deus. E nós sabemos que os nossos irmãos católicos, amigos católicos, eles têm uma série de mediadores e acreditam e são levados a acreditar nesses mediadores. Então, os solas vêm justamente combater aí.
E aí a gente vai pensar um pouquinho agora sobre cada sola. Não vou demorar muito, acho que eu tenho uns 10 minutos só. Mas vamos pensar cada sola. O sola escritura, algumas coisas eu já trouxe, a gente já pensou juntos aqui. Naquela época a Bíblia não era lida por todos, e sim apenas pelos sacerdotes, que também não tinham conhecimento e que, se os tinha, não os revelava, não os discernia. A Bíblia era lida numa língua só, numa língua que era de um grupo específico, o latim. A Igreja Católica entendia que haviam duas regras de fé para o cristão, a Bíblia e a tradição da Igreja. E é nessa tradição da Igreja que muitas vezes são ensinadas coisas que vão de encontro à palavra, vão de encontro às Escrituras. E essa tradição são os seus documentos, são as suas bulas, são as encíclicas papais, os seus mandamentos, enfim. O que a reforma vai trazer com relação à Escritura? A autoridade da palavra. Vai resgatar a autoridade da palavra como sendo a única regra de fé e prática. Por isso, somente as Escrituras. Nada de nenhum apêndice, nada de nenhum documento extra, somente as Escrituras. Esse retorno à autoridade da palavra, à autoridade das Escrituras. Para os reformadores, a Bíblia era a única autoridade infalível, a única regra de fé e de prática. E aí a gente vai ver alguns versículos que nos falam sobre isso, versículos conhecidos, mas que fundamentam a nossa fé e que fundamentaram a fé daqueles reformadores. 2 Timóteo 3, 16, 17, por exemplo, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E quem é que dá essa base? Quem é que repreende? Quem é que ensina? Quem é que exorta? Quem é que corrige? As Escrituras. Somente as Escrituras. Salmo 119, 105 vai dizer: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. Somente as Escrituras. E tantos outros textos que nós vamos ler que nos falam sobre a autoridade da Bíblia, a autoridade das Escrituras. E essa autoridade é que era defendida nesse primeiro sola, no sola Escritura. E como é que a gente pode aplicar isso para a nossa vida, para este tempo? Eu tentei trazer aqui também algumas aplicações para esse tempo, para nós hoje. Nós estamos falando de um movimento que aconteceu há 508 anos atrás, mas que vem transformando vidas, realidades, comunidades durante esses 508 anos. E esse movimento precisa continuar mexendo conosco, precisa continuar moldando as nossas vidas, precisa continuar moldando o nosso caráter. Não é só para a gente comemorar 508 anos de reforma, mas é a gente se perguntar o que é que essa reforma impacta a minha vida hoje. O que é que essa reforma impacta o meu proceder diário hoje, o meu comportamento, o meu testemunho cristão, a minha vida como um protestante. Hoje nem tanto, eu já não ouço muito mais, mas na minha adolescência, e como a gente viveu no interior, isso às vezes era um pouquinho mais forte, essa coisa de ser chamado de protestante era forte. Né? Ele é protestante, parece que traziam o sentimento lá da reforma e a gente usava esse sentimento. Ele é um protestante. Eu lembro que lá no meu interior a gente era chamado assim. Você é católico? Não, eu sou protestante. Então, o que é esse ser protestante? É aquele que protesta, mas que protesta com base em quê? E como essa reforma impacta as nossas vidas? Uma aplicação atual, voltar à autoridade da palavra como centro da nossa vida cristã. Nada novo. Nada novo, mas muito urgente, mas muito necessário. A palavra de Deus precisa continuar sendo o centro, a autoridade, a regra de fé e prática para as nossas vidas.
diante de uma sociedade onde o conhecimento é tão fluido, é tão temporário, gente. O que a gente sabe hoje, o que a gente conhece hoje, amanhã já não tem mais validade. As descobertas científicas feitas hoje, semana que vem, já estão ultrapassadas. E é nessa sociedade que a gente vive, uma sociedade fluida, rápida, passageira. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela permanece viva como foi ontem, permanece viva hoje e permanecerá eternamente. E mais, ela se renova a cada manhã. O texto bíblico que a gente lê hoje, se a gente lê amanhã, ele vai falar outra coisa. Se a gente lê depois de amanhã, Deus vai falar de outra forma. Ela é viva a esse ponto. E essa palavra precisa ser o centro da nossa vida cristã, o nosso critério de verdade, a nossa base para discernir as nossas decisões, a nossa base para discernir as nossas opiniões, a nossa base para confrontar as ideologias deste mundo, para olhar para os fatos deste mundo com o olhar cristão. Cheguei ontem na sala de aula no americano e o segundo ano estava ouriçado, o segundo ano B, numa discussão ferrenha, e eu só entrei. E eles estavam discutindo ferrenhamente o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. E eu fui, deixei eles. O negócio ali está bom, deixa eles conversarem. E aí me sentei na minha cadeira e fiquei ouvindo. Uma delas olhou assim, disse: professor, você não vai dizer nada não, você toca a conversa. E eles estavam discutindo o acontecimento do Rio de Janeiro. E aí eu ouvi por um tempo, depois chamei eles para perto e disse: vamos conversar sobre isso. Apesar de nós não termos um público 100% cristão no colégio, mas a gente conversou como cristãos. Como cristãos, como é que a gente pode olhar esse fato? E a gente teve uma conversa bacana com aqueles meninos no nível que eles conseguem entender. E olha que às vezes eles têm opiniões bem formadas. E a gente bateu um papo conversando sobre como esta palavra nos diz para viver diante dessa situação. Será que não está faltando conhecimento dessa Escritura para que situações como essa sejam evitadas? E a gente conversou ali os 40 minutos da aula, uma conversa extremamente produtiva. É aquele momento em que você pega o que você planejou, bota do lado e pede a Deus: Deus, agora toma conta, porque eu preciso caminhar por aqui com eles. Porque se eu fosse parar aquela conversa, eu não ia conseguir a atenção deles nunca. Eu ia passar os 40 minutos buscando a atenção deles e não ia ter. É melhor ir para deles. E aí eu guardei o que tinha planejado e nós tivemos essa conversa com base nas Escrituras. O que é que a Escritura diz sobre a sua vida? Sobre o seu comportamento, sobre o que acontece nesse mundo. Nós não podemos não olhar para os fatos, para as coisas que acontecem nesse mundo, sem o olhar da palavra de Deus. É através das Escrituras, e somente das Escrituras. O segundo solo é o sola gratia. Graça, que é favor imerecido, graça que é presente, graça que é aquilo que Deus nos concede, sem nós merecermos nem um pouquinho. Gente, olha para você, olha para mim, a gente não merece nada. A gente não merece estar aqui. Quem sou eu para estar nesse lugar? Somente pela graça. Eu só queria abrir um parêntese. Eu estou percebendo algumas pessoas tentando registrar alguns. Fique tranquilo, isso aí eu mando para alguém e isso aí pode ficar com vocês, para vocês lerem, para vocês. A minha mania, os meus slides vão ter sempre um pouquinho mais de informação do que os outros, porque eu acho que isso é bom. Quem pegar, ele vai conseguir acompanhar o que a gente está pensando. Então, isso aí a gente pode ceder para vocês, tá bom? Para vocês estudarem mais, melhorarem, certo? Então, a graça é a justiça do Evangelho que só pode ser alcançada por meio da fé. Não tem outra forma de alcançar, de ser acolhido, abraçado pela graça de Deus, se não for pela fé. Porque ninguém é salvo por mérito humano,
o que nós fazemos, o que nós somos, o que nós estudamos, o que nós temos, nada disso serve para nos justificar diante de Deus, senão a sua graça. Nem penitências, nem indulgências, e aí Lutero está batendo, e os reformadores estão batendo justamente nisso. Como é que é de graça? Como é que a Escritura diz que é pela graça, vocês são salvos pela graça, e está se cobrando para perdoar pecado? Está lá nas 95 teses, esses questionamentos de Lutero, e os reformadores vão seguir com esses questionamentos. Se a salvação não é por mérito próprio, se a salvação é pela graça, a única forma eficaz de alcançar a graça de Cristo é através da fé nele. Nem por sacrifícios, nem por penitências, nem por indulgências. E a gente sabe que a Igreja Católica trabalhava, ensinava e continua ensinando isso. Que precisa caminhar até a Divina Pastora, que precisa subir e descer a escada, que precisa se sacrificar. Mas não é assim, é pela graça. A salvação é dom gratuito de Deus, sem merecimento humano. Nós não merecemos a salvação, mas Ele nos concedeu através de Jesus por graça. E nós temos a responsabilidade de transmitir de graça o que de graça recebemos. E é sobre essa salvação, é sobre essa graça que vai falar esse sola. E aí nós vamos lá em Efésios 2, 8 e 9, que vai nos dizer o seguinte: conhecido nosso, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Fé sem obras é morta, obras sem fé são mortas, e isso não garante salvação. A salvação nos foi dada pela graça, não por nosso merecimento, e é pela graça que somos salvos. Tito 3,5 vai dizer que não por causa dos nossos atos de justiça, dos atos de justiça praticados por nós, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É por amor, é pela sua graça, é pelo amor de Deus por nós. Então, este sola vai nos falar sobre isso. E aplicando para os nossos dias, nós precisamos continuar reconhecendo que tudo vem da graça de Deus, que é favor imerecido. E que nós só temos que ser gratos a Ele pela graça derramada sobre nós. O perdão, a transformação das nossas vidas, a força para viver em santidade, tudo isso é pela graça. Não vem de nós, a gente não consegue não pecar sozinho. A gente não consegue transformar o nosso comportamento, o nosso coração sozinhos, a nossa mente sozinhos. É pela graça, é pela atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E quando nós entendemos que é pela graça, isso vai gerar em nós humildade e gratidão. Porque eu vou olhar e dizer: Deus, eu não tenho condições de estar aqui. Eu não tenho condições de ser perdoado. Quem sou eu? Mas Deus, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, Ele olha para nós com um olhar de amor e derrama sobre nós graça. Sola fide, a fé não é uma obra meritória, humana, ou um meio pelo qual nos aproximamos mas é o meio pelo qual nós nos aproximamos da dádiva divina. É pela fé. Pela fé em Cristo nós alcançamos a graça. É por fé, não é por obras. A justificação das nossas vidas, das nossas almas, é pela fé, como nós lemos. A fé indica que no processo de salvação da humanidade, a ação recai sobre Deus. É um ato de Deus a salvação. Não é um ato nosso, não é um ato humano, é um ato de Deus. E a nós cabe apenas crer, apenas ter fé.
A salvação, restauração e perdão dos nossos pecados são concedidos por Deus, pelo Deus Filho, morto lá na cruz. E nós, os seres humanos, precisamos apenas crer nisso. Ter fé em Cristo Jesus. Ter fé na morte de Jesus ali na cruz e no poder dessa morte para nos entregar graça e nos dar salvação. Gálatas 2,16 nos diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse foi o texto que impactou a vida de Lutero. É esse texto que vai causar toda a revolução no coração e na mente de Lutero. E é a partir desta crença de que o justo viverá pela fé que ele começa a questionar a fé que lhe era ensinada. E nós precisamos aplicar isso à nossa vida. A salvação não é conquistada. Você não tem poder ou mérito nenhum para conquistar a salvação. A salvação ela é recebida. E recebida pela fé. A verdadeira fé gera frutos. Precisa gerar frutos. Mas não depende dos frutos. Os frutos são consequência. Os frutos são reflexo da fé. Solos Christus, nós já falamos um pouco sobre isso. Jesus como único mediador. Não há outro que possa mediar a nossa relação com Deus, nem em nenhum outro eu posso encontrar a salvação. Só Ele nos leva à presença de Deus e pode mediar a nossa comunhão com o Pai. Cristo é central na reforma protestante. Ele é o centro da reforma. Se o temos, podemos ir direto ao Pai, sem qualquer intermediário. E aí a gente vai de encontro a princípios que eram pregados e ensinados, de termos mediadores, de que se tinham mediadores para chegar até o Pai. Chama a mãe, o Pai responde. Esse slogan é gritado por aí. Chama a mãe que o Pai responde. E aí foi por conta desta frase que eu sentei com meu amigo. Eu disse, espera aí, a mãe de quem? Chama a mãe para quê? Não, Marcos, vamos lá, vamos conversar. Vamos ler aqui o texto comigo. Não foge aqui do texto, não. Pensa comigo aqui o texto. E aí a gente teve uma conversa muito bacana sobre esse papel de Maria. Mas ela não é mediadora. E a gente precisa buscar em Deus as oportunidades que nós tivermos para transmitirmos essa verdadeira salvação, para falarmos através de quem, de fato, o homem pode ser salvo. Os santos, mesmo que eles tenham sido cristãos piedosos, e aqui os santos está se referindo às pessoas, aos cristãos piedosos da época, eles não tinham poder nenhum de mediar a fé. E isso é questionado pela reforma. Atos 4,12 vai dizer que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2, 5 e 6, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. O único que se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Nenhum santo, ninguém, pastor, sacerdote, ninguém pode nos levar a Deus, a não ser o próprio Cristo. E por último, só lhe deu glória. Só ao Senhor. Só a Ele nós devemos adorar. Só a Ele nós devemos glorificar. E a igreja romana ensinava e exigia devoção ao clero e aos homens santos que poderiam interferir diante de Deus para o perdão dos pecados. Inclusive, recebendo indulgências e indo lá para Deus pedir pecado pelos que pagaram indulgência. Os pedacinhos do céu vendidos em lotes.
as chamadas indulgências, quando o perdão dos pecados só se conquista através da graça de Cristo. E este sola nos ensina que nós não podemos dispensar glórias a homens, pois todos não passam de míseros pecadores e carecem também da glória de Deus. Tudo existe para glorificar a Deus. A sua vida, o seu trabalho, com seu tempo, com seus bens. Tudo deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Não a nós, Senhor. Salmos 115, 1. Não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Toda a glória a Deus. Isaías 43, 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Devemos viver para exaltar, para adorar a Deus. Adorar a Deus com o nosso falar, adorar a Deus com o nosso agir, adorar a Deus com a forma como nós nos comportamos no trabalho, na escola, adorar a Deus na forma como eu sirvo aos meus irmãos, tudo para a glória de Deus. E hoje, 508 anos depois, mais de 500 anos depois, a reforma nos desafia a voltar à centralidade da palavra de Deus para sermos uma igreja centrada nas Escrituras sagradas. E esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque tem surgido igrejas centradas em tudo, menos na palavra de Deus. Esse deve ser um critério para a gente observar, o primeiro critério para a gente observar uma igreja. O que é que ela ensina? O que é que ela prega? Hoje pela manhã no trabalho, alguém perguntou, eu trabalho numa sala que tem 20 cabinezinhas, trabalho com mais 20 pessoas no mesmo espaço. E aí hoje estava um grupo assim, e aí uma pessoa perguntou, você é de que igreja? Você é de que igreja? Gente, eu ouvi nome de igreja que eu nunca tinha ouvido na vida. Eu disse, de que mesmo? Da igreja tal. Tá. Pelos frutos a gente conhece as árvores. E a gente vai percebendo o que é que está sendo ensinado ali. Que você vai olhando para as criaturinhas e a gente tem muito estagiário lá. E aí a gente vai olhando para os comportamentos dos meninos. Eu sou da igreja tal. Fiquei sabendo hoje, trabalhando com ele, porque não tem essência. Você fica procurando a essência e não acha. Quando a verdadeira essência precisa ser a palavra de Deus, as Escrituras sagradas. Viver uma fé autêntica, baseada em graça de Cristo e não em performances. Promover transformação social e espiritual, refletindo o Evangelho no mundo, também é missão da igreja. A reforma também provocou mudança social, mudança acadêmica. Trouxe conhecimento, trouxe educação. E nós hoje, como cristãos, temos atuado nessas áreas. Deus não chamou você para ser professor, para ser médico, para ser advogado, para ser enfermeiro, para ser psicólogo. À toa não, irmão. Ele te concedeu a oportunidade de adquirir essa profissão porque Ele queria usar a sua vida para a transformação da realidade desse mundo através da sua profissão. Não é só para você ganhar dinheiro, não é só para você ganhar o seu sustento, é para você servir ao mundo. A igreja precisa estar aberta para agir na transformação social do mundo. Não deve ser a primeira, não deve ser a base, mas precisa ser reflexo da presença, reflexo das Escrituras. Viver, promover transformação social e espiritual onde nós estamos. Não dá para falar do Evangelho para quem está passando fome e deixar ele continuar com fome. Aí você vai lá e fala que Jesus é o pão da vida, a pessoa está morrendo de fome, você chega e sai e ela continua com fome. Que pão é esse? Quando Jesus falava para a multidão que a galera sentia fome, o que é que Jesus fazia? Dava comida.
alimentava. Ah, pastor, e agora a gente vai resolver os problemas do mundo? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a palavra da moda, empatia. Sentir um pouquinho da dor do outro e ser instrumento para agir ali também. Para dizer, olha, ele é o pão da vida, mas eu trouxe pão para você comer. Pão Jacó para você comer. Ser uma igreja que vive e serve para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Amém? Nós estamos encerrando, mas eu queria chamar a galera, a turma da música. Eu gosto dos cultos de quinta, porque a gente vai lá na origem. Jarbas? Os hinos de hoje eu não conheço nenhum dos dois, Jarbas. Eu não conhecia nenhum dos dois. Fiquei chateado. Onde é que eu estava que eu não aprendi esses dois? Mas o que a gente vai cantar agora eu sei. Castelo Forte. Eu queria, antes da gente cantar, põe aquele slide de Castelo Forte. Oi, minha irmã. Cheguei lá, levantei logo a minha mão, graças a Deus, e assim eu falo para quem quiser para falar que Jesus vai voltar, Ele vai voltar, e se a gente não falar... Verdade. E aí, para encerrar esse nosso momento, nós vamos cantar o hino da Reforma, o hino de batalha da Reforma Protestante. O hino escrito lá por volta de 1521, como a gente já citou anteriormente, Lutero ele é chamado para a Dieta de Worms para ser questionado sobre o que ele andava falando, e apesar do perigo, ele decide comparecer. E confiando em Deus e que Deus estaria com ele ali naquele momento. E olha que ele já tinha lá o exemplo de Hus, que tinha sido morto, né? Mas ele vai. E antes da Assembleia, a história vai contar que ele passou por intensos períodos de jejum, oração e lutas espirituais. E ele encontra no Salmo 46 o conforto que ele precisava. E é a partir do Salmo 46 que ele escreve Castelo Forte. E esse hino se tornou conhecido como o hino de batalha da Reforma Protestante. Segundo relatos, ele cantou o hino quando ele chegou lá em Worms. E as pessoas se juntaram a ele em um momento marcante de fé pública. Nós vamos fazer isso agora, nós vamos levantar e vamos juntos cantar essa canção, esse hino, celebrando ao Senhor por aquilo que Ele fez com aqueles homens e aquilo que Ele tem feito com as nossas vidas, por ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Esse eu sei, vou lhe ajudar. Esse meu pai cantava toda semana. E nesse momento também vamos aproveitar para ofertas e dízimos. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende-os seus, em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais, e astúcias são cruéis, iguais não há na terra. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende-nos, em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais, e astúcias são cruéis, iguais não há na terra.
nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos que perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Nessa última estrofe a gente cantou a versão do HCC, que é mais genérica, não é tanto masculina como na versão do cantor cristão. Vamos orar, nosso Deus, agradecendo a Deus por esse tempo. Deus, obrigado por esta oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, de podermos compartilhar da Tua palavra. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos conhece, Pai, e sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que precisamos ouvir como Teus filhos. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite, que esta palavra seja um encorajamento para nós, Pai. Que essa palavra fortaleça a nossa fé. Que em nome de Jesus, Pai, amanhã, ao ouvirmos falar sobre o dia da reforma, nós possamos lembrar dos homens e mulheres que entregaram suas vidas para que essa reforma acontecesse e o Evangelho pudesse ser disseminado no mundo. E nós queremos te pedir, ó Deus, que a reforma não seja apenas uma data comemorativa para nós, mas que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo de nos posicionarmos, ó Deus, como teus filhos, como cristãos deste tempo, ó Deus, para vivermos a tua palavra, para colocarmos a tua palavra no lugar que ela precisa ter nas nossas vidas e nesta sociedade, Pai. Nos usa, Pai, para levar esta palavra àqueles que precisam te ouvir, Pai. Nos usa, Senhor, para levar a tua palavra àqueles que carecem, ó Deus, desta verdade, das verdades escritas nas Escrituras. Usa a tua igreja, Deus, para glorificar o teu nome. Que nós nos lembremos que as nossas vidas são para glorificar ao Senhor. E que não há nenhum outro que mereça ser adorado senão o Senhor. E que não há nenhum outro que possa mediar a nossa relação com o Senhor,
senão o teu Filho Jesus, aquele que morreu na cruz por nós. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelas Escrituras sagradas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Podem sentar, irmãos. Nós queremos saber se temos alguém que está nos visitando essa noite. Gostaríamos de conhecer. Fica de pé, meu querido. Diga teu nome. Jó. Seja muito bem-vindo. A nossa igreja costuma saudar os nossos visitantes. Nós vamos fazê-lo nesse momento. Vamos lá, igreja? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que maravilha. Que você volte outras vezes. É uma alegria recebê-lo aqui essa noite. Queridos, alguns avisos. O primeiro é que nós teremos um momento, né, de comunhão, de coinonia, lá na quadra. Então, não vá embora sem passar na quadra, porque nós teremos lá uma oportunidade de estarmos juntos ali conversando e degustando algo que foi preparado com bastante amor. Assim que terminar aqui esse momento, você se dirige lá à nossa quadra, ok? No nosso final de semana, nós teremos o culto no domingo pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 18 horas. Não deixe de estar aqui também conosco, para juntos louvarmos ao Senhor. Então, com a bênção, nós estaremos... Tem assembleia também no domingo. Bom, mas o culto acontece de qualquer forma, né? Mas no domingo pela manhã acontecerá assembleia extraordinária. Não é isso, Genildo? Teremos assembleia extraordinária no domingo pela manhã. Ok? Então nós vamos ficar de pé para receber a bênção. Em seguida nós estaremos ali, aproveitando o momento para conversar, bater um papo, trocar umas ideias. Que o amor de Deus, o Pai, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja agora comigo, com você, com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra. E todo o povo de Deus diz: amém, amém. Glória a Deus.